Joinha, joinha, pessoal. Vamos tocar o barco, vamos empurrar o barco, tocar o pavor, amedrontar o pessoal. Vamos falar sobre espelhos esféricos. Construção da imagem para espelhos esféricos. Ver quais são as características das imagens geradas nos espelhos esféricos. Porque no espelho plano, a altura do objeto igual a altura da imagem, distância do objeto até o espelho igual a distância da imagem até o espelho. Aí tem lá o tamanho do espelho necessário para conseguir se enxergar completamente. Isso tudo foi na aula passada. Tá? Uma coisa que eu só não falei, é importante, é colocar que a imagem gerada no espelho plano, ela é uma imagem virtual. É uma característica a mais que faltou lá. Tá? É uma imagem virtual e revertida. Então, se tu ergue a mão direita, a tua imagem ergue a esquerda. Então, há uma reversão, não é inversão. Inversão nós vamos começar a trabalhar agora. É uma reversão, tá, pessoal? Então, é o seguinte, espelhos esféricos. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, espelho côncavo e espelho convexo. E qual é a diferença deles? Por favor, vai lá na cozinha da casa de vocês, se já não estiver na cozinha. Pega uma colher, de preferência uma colher nova, se for viável, ou mais reflexiva possível, e se observe na parte interna da colher, e na parte externa. Nós temos os dois espelhos ali. Espelho esférico, parte interna côncavo, parte externa convexo. Essa é a ideia e a principal referência. Mais fácil de gravar. Ok? Então nós temos o espelho côncavo e o convexo, parte interna, parte externa. E nós vamos começar a construir imagens para esses espelhos. Mas a construção das imagens para esses espelhos tem algumas condições para que elas tenham um real valor. Tá? Então projeta para mim, por gentileza. Nós teremos espelho côncavo e convexo, e o côncavo vai ser aquele em que os raios luminosos vão incidir. Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. Na projeçãozinha, apostila. Os raios incidem na parte interna da curvatura. Se incidir na parte interna, reflexão de espelho côncavo. Se incidir na parte externa, reflexão de espelho convexo. Tá? Essa imagem aqui deveria estar um pouquinho mais para cima. Vamos lá. Aí. Vejam só. Nós teremos um eixo principal, o nosso espelho, que é a calota esférica. Então, onde é que surge esse espelho esférico, pessoal? Vem para cá. É como se nós tivéssemos um globo, uma esfera completa, e nós recortássemos essa esfera, jogássemos uma parte fora e ficássemos só com aquela semicalotinha do canto. Tá? Que nem a nossa imagem representa aqui, ó. Que nem a imagem está representando. Nós jogamos todo o restante da calota fora, da esfera fora, e ficamos só com esse pedacinho de calota aqui, ó. Beleza? Parte interna, côncava. Parte externa, convexa. Para isso valer, este ângulo de abertura, ou seja, não posso pegar uma calota muito grande. Eu tenho que ter um ângulo de abertura de até 10 graus. Senão, todas as leis que nós vamos analisar aqui, todas as construções da imagem não estão valendo. Tá? Não serve para nada, é tudo mentira daí. Então, eu tenho que trabalhar com um limite de abertura, que são 10 graus. Mas, geralmente, as questões não trabalham com esse tipo de informação, maior que 10 graus. Tá? É sempre dentro da construção da imagem de espelhos esféricos. Então, nós temos o... Agora, vamos para cá. Essa vai ser a representação dos espelhos esféricos do tipo côncava. Vejam só. Eu vou representar as bordas curvadas apenas, para ficar mais fácil de desenhar, de ilustrar. Tá? Eu poderia fazer ele bem assim, pessoal. Ó. Poderia fazer ele assim. Tá? E eu vou analisar. Mas a ilustração, a construção da imagem, ela não fica legal. Ela não fica nem um pouquinho legal. Como a abertura é somente 10 graus, é uma abertura muito pequena, é como se ele fosse quase retilíneo na parte central. Quase plano. Não é plano. Tá? Quase. Então nós vamos construir a imagem destes espelhos côncavo e convexo
baseado em alguns raios, que nós chamamos de raios notáveis. São os raios base para a construção da imagem. Nós vamos trabalhar com 4 raios para o côncavo, 4 raios para o convexo. Pessoal, assim, ó, vocês podem decorar todas as imagens se quiserem, ou vocês podem aprender a construir. Fica a critério de cada um. Tá? Tem muitas questões em universidades privadas que tem que saber construir. Não é só decorar. Não vai funcionar. Tá? Então, o ideal é aprender a construir. E como é que vai aprender a construir? Fazendo e refazendo e refazendo e refazendo. Tem que repetir. Pega o papelzinho lá, constrói os raios notáveis para o côncavo e para o convexo. Beleza, comparar, deu certo. Bota fora o papel, faz de novo. E assim até ter a prática disso. Tem que se tornar automático. Tá? Então, o que nós teremos para construirmos os raios notáveis? Primeiro, nós temos um eixo principal. Nós temos um eixo principal, geralmente ele é um eixo horizontal. Nós temos o eixo do meu espelho, e aonde os dois coincidem, nós vamos chamar esse ponto de vértice. São os pontos de apoio que nós vamos utilizar. Como o espelho é esférico, ele tem um raio de curvatura. Este raio de curvatura nós chamaremos de centro de curvatura. Porque é como se eu tivesse, pessoal, toda a esfera, beleza? E a distância do centro da esfera até onde o espelho realmente se encontra, isso aqui nada mais é do que o meu raio. Nós chamaremos de centro de curvatura, ponto C. Beleza? Entre o ponto C e o ponto V, entre o centro de curvatura e o meu vértice, eu tenho o meu foco, que é meu F. É bem no meio mesmo. Tá? Tanto que nós podemos dizer o seguinte, matematicamente, nós teremos que a distância do foco até o vértice vai ser igual à distância do centro de curvatura até o vértice dividido por 2. Tem um tracinho em cima aqui. Essa semi-reta aqui, tá? Ela possui o valor metade desta semi-reta aqui. Quer dizer que esta distância e esta distância são iguais. Ok? E aí nós vamos começar a representar os raios notáveis. E aí eu consegui umas corzinhas diferentes agora, bem legal, bem divertido. Primeiro raio notável é o seguinte. O raio que incide paralelo ao meu eixo principal, tá? O raio que incide paralelo ao meu eixo principal, ele vai refletir, é espelho pessoal, passando pelo foco. Essa é a reflexão que ocorre. Tá? O raio que incidir passando pelo foco, o raio que incide passando pelo foco, eu espero que esteja sendo visível essa corzinha rosa aqui, pessoal, tá? O que incide passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao meu eixo. Isso aqui deveria ser uma reta paralela, pessoal, tá? Então, o que incide paralelo reflete passando pelo foco, o que incide passando pelo foco reflete paralelo. O raio que incide exatamente no meu vértice, vai refletir formando um ângulo igual ao de incidência. Então, estes ângulos aqui, eles são iguais. Então, o raio que incide no vértice, o ângulo em relação à superfície é igual ao ângulo do refletido em relação à minha superfície. E o meu quarto raio notável, o raio que passar pelo centro de curvatura, ele vai incidir e vai refletir sobre ele mesmo. Reflete sobre ele mesmo. Esses são os 4 raios notáveis para o espelho côncavo. Similar ao espelho côncavo, nós temos o convexo. Só que o que vai acontecer no convexo, pessoal? Os pontos de apoio,
eles estarão após o espelho. Porque ele é convexo, né? É como se fosse a curvatura para cá, ó. Curvatura para cá, aí os raios vão incidir aqui. Os raios vão incidir aqui. E eles não vão entrar no espelho. Essa aqui é a parte interna. Aqui dentro estão meus pontos de apoio. Foco e centro de curvatura. E aí eu vou representar também os raios notáveis associados ao meu espelho convexo. Vou utilizar o mesmo padrão de cores aqui. Notem que no côncavo, o que incide paralelo reflete passando pelo foco. No convexo, o que incide paralelo, ele não pode passar pelo foco. Porque se ele passar pelo foco, ele entrou no espelho. Como é que um raio de luz vai entrar no espelho? Se o espelho reflete. Então, o que incide paralelo no côncavo, reflete no foco. O que incide paralelo no convexo, diverge do foco. Então, está relacionado com o foco ainda, porém ele não pode passar pelo foco. Ele pode, vamos lá, entre aspas, fugir do foco. Beleza? O rosa aqui, o raio que incide passando pelo foco, reflete paralelo. Aqui não tem como passar pelo foco, porque ele está dentro do espelho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o raio que incide, tentando chegar no foco, que tenta chegar no foco, ele não vai conseguir chegar no foco, porque ele vai refletir antes. Ele vai refletir paralelo. Então, o que incide paralelo diverge do foco. O que incide em direção ao foco diverge ou reflete paralelo. O azul, o que incide exatamente no vértice, forma um ângulo com a horizontal, que vai ser o mesmo ângulo do refletido. Na realidade, este raio de luz aqui, ele não muda, tá, pessoal? Ele é o mesmo para ambos. Então, o ângulo é igual. E agora de preto, o que passa pelo centro de curvatura volta sobre ele no côncavo. Só que eu não tenho como chegar no meu centro de curvatura no convexo. Os raios não vão poder entrar no meu espelho. Então, o que vai acontecer? O raio de luz que tenta chegar no meu centro de curvatura, reflete sobre ele. Não tem como chegar lá. Por quê? Porque ele vai refletir antes. Com esses 4 raios notáveis e com esses 4 raios notáveis para o côncavo e para o convexo, nós vamos construir as imagens dos espelhos côncavo e convexo. Quem tem um espelho convexo, ou côncavo, desculpa, em casa, vai notar o seguinte, ele vai dar um zoom no nosso rosto. Ah, como assim? Um côncavo vai dar um zoom no nosso rosto? Pessoal, quem chamar a mãe, a avó, a esposa, enfim, de repente, uma amiga próxima, pega um espelho para fazer sobrancelha, para fazer maquiagem, que a gente aproxima o rosto aqui assim, ó, e parece dar um zoom. Isso aí é um espelho côncavo. Só que nós analisamos geralmente a proximidade, nós não analisamos o espelho côncavo a uma certa distância. Tá? Então é comum nós utilizarmos o espelho côncavo para maquiagem, para fazer sobrancelha e tudo mais, mas não analisarmos esse espelho a uma distância muito grande. Tem comportamentos ou formações de imagens diferentes, dependendo da posição em que o objeto e o espelho se encontram. Eu necessitarei saber os 4 raios notáveis de cada um para construir imagem? Não, eu não preciso. Tá? Eu não preciso ter os 4, saber os 4. Eu preciso ter pelo menos 2. Então, como é que vai funcionar? Côncavo. Eu tenho 5 situações para o côncavo, uma situação para o convexo. No espelho côncavo, eu posso colocar o meu objeto muito distante. Se eu colocar o meu objeto muito distante, tá? Ou seja, distante do centro de curvatura, aonde é que a minha imagem vai ser formada e como é que ela vai ser formada? Então, vamos lá. Vamos representar 2 raios notáveis aqui. O roxo. O raio que sai da pontinha da vela, ele vai incidir no meu espelho e ele vai refletir passando pelo foco. Então, ele reflete
passando pelo foco. Este é o raio notável, o roxo, aqui que eu representei. O segundo raio notável que eu tenho, o rosa, o raio que incide passando pelo foco, ele vai refletir paralelo. Deveria ser bem paralelinho, tá, pessoal? Aqui não está bem paralelo, mas, né? Por favor, canetinha em casa. E régua. Então, reflete paralelo. Aonde estes raios de luz se cruzam, é aonde estará a minha imagem. Portanto, eu terei este pontinho aqui correspondendo a este pontinho aqui de cima. Eu posso traçar este pontinho aqui também, e eu vou encontrar um outro local aqui. Eu posso traçar esse pontinho também, esse pontinho também. Cada um dos pontinhos da vela eu posso fazer esse traçado do raio roxo e do rosa, do roxo e do rosa. Vai virar uma poluição isso aqui. Tá, então, como eu já conheço, já sei a ideia, o que vai acontecer? É como se a vela estivesse aqui, pessoal. Ah, Mateus, uma vela de ponta cabeça. Sério isso? Sim. Uma vela de ponta cabeça e sério isso. Se vocês pegarem um espelho esférico côncavo que vocês possuem em casa, posicionarem no local e se afastarem bastante, ficando distante, além do centro de curvatura, vocês vão se enxergar no espelho de ponta cabeça. Vocês vão enxergar a cabeça ou o corpo de vocês virado. Isso realmente acontece. Então, quem tiver um espelho côncavo em casa, faz isso. Faça isso, gente. Ou pegue uma colher e se olhem na parte interna da colher e vejam como é que o rosto de vocês aparecem lá. Então, se eu tenho um objeto, pessoal, que está muito distante de um espelho côncavo, o que vai acontecer? Nós teremos uma imagem invertida. Isso aqui que é a imagem invertida. Ou seja, está virada de ponta cabeça em relação ao meu objeto. O tamanho dela será um tamanho menor. O tipo de imagem será uma imagem real. E agora eu vou falar um pouquinho do que é imagem real e imagem virtual. Imagem real é quando os raios de luz refletidos se cruzam. Quando os reais raios de luz se cruzam. Imagem virtual é quando os raios de luz não se cruzam, os refletidos. Porém, se eu propagar eles vão acabar se cruzando. Quando nós chegarmos na virtual, eu volto a falar sobre isso. Tá? Então vejam só, côncavo caso 1. Objeto, incide paralelo, passa pelo foco, incide pelo foco, volta paralelo. Aqui eu tenho a minha imagem gerada. Então aqui está o meu, vou colocar em preto, o meu objeto. Aqui está a minha imagem. E essas características aqui são da imagem. Além disso, a imagem está entre o ponto C e o ponto F. A localização dela entre C e F, entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Caso 1. Vamos para o caso 2. Eu aproximei o meu objeto, coloquei ele exatamente em cima do centro de curvatura. De novo. O que incide paralelo, ele reflete passando pelo foco. O rosa, o que incide passando pelo foco, volta paralelo. Meu Deus do céu. O que incide passando pelo foco, ele volta paralelo. Aonde esses raios se cruzam, é aonde está meu objeto, pessoal. Então, vou desenhar aqui. Vou apagar esse Czinho e botar mais para o lado. Tá? Porque a minha imagem vai ficar exatamente embaixo da onde o meu objeto se encontra. Aqui é meu centro de curvatura. Notem que então que a imagem, o objeto e a imagem vai estar invertida, imagem. Ela vai ser invertida, porque está de ponta cabeça em relação ao objeto. Ela vai ter o mesmo tamanho. Vai estar localizada, ela vai ser uma imagem real. Por que real? Porque os raios de luz se cruzam, os refletidos.
E ela vai estar sobre, ou sob, que é abaixo. Nesse caso é sob, é que depende de onde o objeto vai estar localizado. Sob o centro de curvatura. Beleza? Características da imagem, aqui eu tenho o meu objeto. Vou fazer em azul para ficar mais legal. De repente, de uma fotinho ainda por cima e dar uma postadinha no Insta lá. Beleza? Então, olha só. Eu aproximei o meu objeto e o objeto está no mesmo tamanho. Eu aproximei o objeto e a imagem se afastou e aumentou de dimensões. Vamos continuar fazendo isso, pessoal. Vamos aproximar ainda mais. Vamos para o terceiro caso, em que eu coloco agora o meu objeto entre o centro e o foco. De novo, o raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. O raio que incide passando pelo foco reflete paralelo. Como ele vai dar muito aqui embaixo, eu vou fazer um outro raio notável. Eu vou representar o raio azul, em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Então, vamos lá. O raio que incide exatamente no meu vértice forma um ângulo. Ixi, e agora? Vai ter que ser mais ou menos aqui assim. E aí, pessoal? Ih, eles vão se cruzar lá longe. Lá longe mesmo. Tá? Então eu vou construir a minha imagem. Ih, vai virar uma bagunça aqui. Vou fazer um adendo aqui. Vamos fazer um pontilhadinho mais para o canto. Corta esse F aqui. Pontilhadinho mais para cá. E aqui faz um cortezinho. Beleza. Vou desenhar minha imagem aqui então, ó. Vai ficar gigantona. Gigantona a minha imagem, pessoal. Minha vela vai ficar imensa. Notem o seguinte, quanto mais eu aproximo o meu objeto, mais a minha imagem se afasta e maior ela fica. Ok? Eu preciso, lembra que eu falei? 2 raios notáveis. Não precisa ser sempre o mesmo. Dependendo da situação, não vou conseguir ter o mesmo. Tá? Então aqui, ó, eu teria a minha imagem com quais características? Objeto, imagem. A minha imagem vai ser, novamente, invertida. Invertida. Maior. Bem maior, por sinal. Ela vai ser real, porque os raios realmente se cruzam. E ela vai estar localizada distante do centro de curvatura. Podemos colocar que é antes do centro de curvatura. Se nós colocarmos um observador aqui, nós podemos dizer que é antes do centro de curvatura. Se nós colocarmos em relação ao espelho, é após o centro de curvatura. Cuidado com o que a questão vai trazer, tá? Antes do centro de curvatura, se o observador estiver aqui atrás, se a análise for de alguém aqui de fora, aqui de trás, ou a gente pode colocar após o centro de curvatura, se for em relação ao espelho. Então pode ser após o centro de curvatura, se for em relação ao espelho. Beleza? Vamos para o quarto caso. De novo, o que incide paralelo reflete passando pelo foco. Ih, está meio feinho aqui. Vamos lá. Passando pelo foco. O que incide no vértice, até porque não tem como fazer um raio de luz que passe por dentro da vela, né, pessoal? O material sólido não vai permitir que o raio de luz passe por ela. Tá? Ela não é transparente. Aí esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Gente, quem for construir certinho com uma régua, vai notar que esses 2 raios aqui, eles serão raios paralelos. E 2 retas paralelas, elas se cruzam quando? Elas não se cruzam, pessoal. Tá? Então aqui, nós teremos a ideia de que não gera imagem. Não gera imagem, porque os raios de luz não vão se cruzar. Ok? Não cruza, não gera imagem. O quinto caso do côncavo, eu teria o meu objeto bem próximo. O que incide
paralelo, vai refletir, passando pelo foco. Ah, Matheus, tu disse que não passa por dentro da vela. Não passa, pessoal, tá? Mas é uma construção aqui só para representar, para vocês entenderem o que vai acontecer. Realmente não passa. Mas nós vamos utilizar este raio para ficar mais fácil de representá-lo, só para facilitar a nossa resolução, tá? E aí nós temos que o que incide no vértice forma o mesmo ângulo em relação à horizontal. E notem que estes raios também não vão se cruzar. Eles estão divergindo, cada vez se afastando mais. Porém, eu vou fazer uma jogadinha aqui, ó. Eu vou pegar este raio roxo e vou propagá-lo negativamente, para dentro do espelho. Propagá-lo, ele não está lá dentro, tá? Só vou estendê-lo a sua representação. E o do rosa também. E notem que essas propagações, elas se cruzam. Se essas propagações se cruzam, eu terei uma imagem aqui formada, maior, de maior dimensão. Porém, como não são os raios que realmente se cruzam, é a propagação, é a extensão destes raios, nós vamos dizer que essa imagem ela é virtual. Então aí que está a diferença do real e do virtual. A imagem real, os raios realmente se cruzam. Os raios realmente se cruzam. Os raios realmente se cruzam. Imagem real. A virtual, os raios divergem, mas eles divergem de um ponto, que é onde está a imagem virtual. Então, características aqui, nós podemos colocar. Ela não é invertida. Ambos estão acima do meu eixo. Nós chamamos ela de imagem direita. Tamanho maior em relação ao objeto. Aqui está a minha imagem, aqui está meu objeto. Ela é virtual, ela não é real. Não são os raios que se cruzam, é a projeção, é a propagação negativa deles, a gente pode dizer assim. E a localização dela está, podemos dizer, não é dentro do espelho, mas após o vértice. Além ou após o meu vértice. Nós temos os 5 casos do espelho côncavo, gente. A construção da imagem de cada um deles. Então eu posso dizer o seguinte, ó, de acordo com a imagem que me é fornecida, com as características da imagem fornecida, eu posso dizer, é um espelho côncavo e o objeto está em tal local. Posso decorar tudo isso? Posso decorar tudo isso. Eu posso construir, aprender a construir estas imagens para não precisar decorar. Tá? É muito mais simples aprender a construir. Eu enfatizo muito isso em sala de aula, inclusive. Tá? Construam, façam 2, 3, 4, 5 vezes para não precisar decorar a coisa à toa. Ok? E nós temos o convexo. O convexo tem um único caso. É o objeto na frente do espelho e ponto final. Por quê? Porque o foco e o centro de curvatura estão lá dentro. Nós vamos fazer o seguinte. O que incide paralelo, ele diverge do foco. Então, ele vai refletir desviando do foco. O que tenta chegar no foco, ele reflete antes, de forma que tenta chegar no foco, representar aqui, ele vai refletir antes de chegar no foco, paralelo. Notem que estes raios refletidos aqui também não vão se cruzar. O que eu vou ter que fazer? Fazer a propagação negativa deles. Aonde eles, propagando-se negativamente, se cruzarem, que é neste ponto aqui, é onde eu terei a minha imagem gerada. Esta imagem aqui vai ser uma imagem direita, porque está do mesmo jeito que o objeto acima do meu eixo. Ela é uma imagem direita. Ela é uma imagem menor em questão de dimensões. Ela é uma imagem do tipo virtual, porque não são os raios de luz que se cruzam, mas sim a propagação desses raios de luz. E ela está entre o vértice e o foco, sempre, neste caso, entre vértice e foco. Aonde é que eu vejo esta imagem aqui? No dorso, na parte de trás, tem uma colher reflexiva, pessoal. Tá? Então nós podemos ter isso aqui numa colher. E a parte interna da colher, dependendo de quanto distante vocês vão colocar em relação ao rosto de vocês,
Geralmente vai gerar uma imagem, ó, eu vou posicionar o meu rosto bem distante da colher. Vocês vão ver o seu rosto invertido e pequenininho, entre o centro de curvatura e o foco da colher. Tá? Então essa construção, vocês podem visualizar, tentar tornar mais plausível no dia a dia com uma colher, com uma concha, enfim, algum material que seja reflexivo, que seja fácil de vocês vislumbrarem. Beleza? É essencial saber bem essas construções aqui, porque nas lentes vai ser similar, um pouquinho mais complexo, porque não é com reflexão, é com refração. Tá? E aí nós iremos mais adiante. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui. Façam, refaçam e refaçam, se for necessário, essas construções para lembrarem como construir e não tudo decorado, que é mais complexo. Valeu!